Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. As lojas estão tudo alugando, né? Esse comércio era forte. Você vê o caos econômico chegando, né? As pessoas vão procurar de um lado do outro, né? Emprego, vão procurar comida. E as pessoas vão percebendo. Deus vai permitindo aos pouquinhos, sem as pessoas perceberem, né? Quanto mais elas se afastam de Deus, mais Deus vai descendo o juízo. Deus abandonou as suas próprias paixões. Contra o rei Josafá, rei de Judá, vieram grandes inimigos para destruir Jerusalém. Então Josafá temeu e todo Judá. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Que Deus venha te abençoar nesta tarde. Palavra de Deus, em Hebreus fala que ela é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de dois gumes. Vejo que o comércio está bem parado. Você pode falar, não, mas está parado porque é final de mês. Não, está parado porque as pessoas, há muitos anos, deixaram de adorar a Deus para adorar os demônios. E a mão de Deus começa a pesar. Caos econômico, fome, desemprego e o aumento do pecado. Mateus capítulo 24, 12. Jesus falou assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Estamos diante do princípio das dores. A própria palavra fala isso. São as contrações das dores de parto de uma mulher que está grávida. Durante muito tempo, muitos anos, você ouviu
da boca dos líderes religiosos que você ia ter paz, prosperidade, dinheiro, riqueza, que o Brasil seria um Brasil melhor. Só que cada ano que passa você vê coisas piores. Porque Paulo falou isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Quando disserem para você paz e segurança, virá repentina destruição, como a dores de parto, como a mulher que está grávida. Se as pessoas examinassem as Escrituras, se as pessoas examinassem a palavra de Deus, se refugiassem debaixo das asas do Altíssimo, pão na mesa não faltava, porque quem dá o pão nosso é o Senhor, quem dá o pão de cada dia é o Senhor, e Ele dá para quem é obediente, para quem obedece à palavra de Deus, para quem obedece às Escrituras. Ele fala em Lucas: que você me chama de Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando. Não adianta você carregar uma Bíblia, não adianta você até ler, mas não botar em prática. Tiago fala que não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Você precisa meditar. João, no livro de Apocalipse capítulo 1, ele falou assim: bem-aventurado é aqueles que leem, aqueles que guardam as palavras da profecia desse livro, pois o tempo está próximo. Você morreu hoje, para onde irá a tua alma? Céu ou inferno? Ontem no meu trabalho, o motorista desceu do caminhão, tomou o café dele, quando ele montou no caminhão, infartou e morreu. Que adiantou ganhar o mundo inteiro se não tem Jesus? Que adiantou? Porque o problema não é morrer, o problema é para onde irá a tua alma. Para onde irá a tua alma depois da morte? Para o purgatório que não vai, porque isso aí é a invenção do Império Romano. O Espiritismo, reencarnar, não vai. Você não vai ser destruído, como ensinam os testemunhos de Jeová, nem os adventistas, e muito menos você vai ter várias virgens, como os muçulmanos falam. Não. A Bíblia fala sobre céu e inferno, porta larga e porta estreita. Por isso que você precisa examinar as Escrituras, examinar o que está escrito na palavra. Em 1 João, no capítulo 4, uma carta de João, ele falou assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai os espíritos se são de Deus, porque muitos falsos profetas têm levantado pelo mundo afora. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa Jesus Cristo vem carne de Deus. Todo espírito que não confessa Jesus Cristo vem carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste e há de vir, eis que agora já está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e os já tem vencido, porque maior que está em vós do que está no mundo. Do mundo são, por isso fala do mundo, e o mundo vos ouve. Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecereis o espírito da verdade e o espírito do erro. João começou a carta dele falando: amados, não acredite em palavras filosóficas
Não acredite em doutrinas humanas. Não acredite em religião. Não acredite em ideologias. Não dê créditos. Prove. João falou: prove. Prove para ver se está nas Escrituras. Você tem que provar se aquilo que você está recebendo vem de Deus ou não. A própria palavra fala que Deus fala assim: não faça imagem de escultura. Você tem que provar. Não dê créditos. Quantas religiões, quantas doutrinas se afastando as pessoas do Criador. O papel do diabo é usar a religião. O papel do diabo é usar os falsos profetas, falsos líderes, para afastar você do caminho da verdade. E João, escrevendo para eles: amados. Olha João, o amor de João. João falou: amados, não acredite. Não acredite em qualquer espírito. Você tem que acreditar em o Espírito da verdade. O Espírito da verdade, que Jesus falou que o mundo não pode conhecer. Engraçado que as pessoas hoje estão se desviando dentro dos templos evangélicos. Você já reparou? Porque o que é pregado lá é totalmente contrário à palavra, totalmente contrário ao Evangelho, totalmente contrário. Você entra na igreja, é dinheiro, campanha, envelope. Você entra na igreja, é política. E os pastores ricos, milionários, donos de grandes empresas. E o Evangelho que tem que ser pregado não prega. Papel do diabo no fim dos tempos, para afastar você, é apresentar uma falsa religião. O papel do diabo é usar os falsos profetas para preparar você para adorar o anticristo com falso evangelho. O mundo está cheio de enganadores, cheio de falsos doutores, atuando na política, na religião, no cinema, na cultura. O resultado do falso evangelho são falsas igrejas, e as falsas igrejas geram falsos irmãos que não têm compromisso com a santidade. João falando assim: amados, pelo amor, o amor que João tinha pelas almas, amados, eu estou suplicando para vocês, não acredite, prove na palavra o que tem se ouvido, porque os lobos já saíram, já estão passeando pela terra, já estão sendo usados pelos demônios para enganar a minha alma e a sua. Na onde está na palavra que você tem que adorar Maria? Maria foi serva do Senhor Jesus. Maria não é digna de adoração. Maria precisava de um Salvador, e ela não media pecado. Você já leu 1 Timóteo 2,5? Que só o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Você já provou na palavra que não existe a oração de Ave Maria, que é uma oração só: Pai nosso que estais no céu. Você tem que orar ao Pai. Você tem que provar isso. Você tem que provar dentro da palavra, porque é a tua alma que está indo para o inferno. É a tua alma. E o Padre não vai tirar você de lá. Não vai. Nisso reconhecereis o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não deixa o servo de Deus ser enganado. Todo espírito que vem em carne confessa que Jesus Cristo vem em carne de Deus. Jesus não veio como espírito evoluído, como ensina o espiritismo e o hinduísmo. Jesus não era somente espírito, não. Jesus veio em corpo,
Tomé tocou nas mãos dele e viu que ele veio e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou. A tumba estava vazia. A tumba estava vazia, porque ele levantou dos mortos. É um falso Jesus pregado hoje. Jesus da nova era. O Jesus da igreja evangélica, que ensina você a dar dinheiro, que pede para você dar seu bolso. É um Jesus Papai Noel. Mas quem tem o Espírito da verdade, João fala, quem tem o Espírito da verdade reconhece. Quem tem as Escrituras dentro do teu coração reconhece. Reconhece. E você reconhece? Você já passou quanto tempo lendo as Escrituras? Eu vejo que você começa a pregar, as pessoas vão embora, porque as pessoas gostam de ouvir mentira. Estava bastante gente aqui já. Você começa a pregar, as pessoas vão embora. Por quê? Porque gosta de ouvir mentira, gosta de ouvir política, gosta de ouvir futebol, gosta de ouvir Neymar e Anitta. Mas a palavra, por isso que no dia do juízo, o que vão falar? Você acha que o povo tem Deus? Você acha que o povo tem o Espírito de Deus? Porque Jesus fala que as ovelhas ouvem a voz dele. E quem tem prazer na palavra, para ouvir. Quem tem prazer na palavra, para ouvir. Quem não tem, não, estou ocupado, não posso. Agora eu tenho que comprar, agora eu tenho que vender, agora eu tenho que me apressar para a festa. Só que você morrer, você partir agora, e você rejeitar a semente lançada, para onde você vai correr? Nisso reconhecereis o Espírito da verdade, o Espírito que o mundo não compreende, o Espírito Santo. Todo Espírito que não confessa Jesus Cristo tem carne, não é de Deus. Mas esse é o Espírito do Anticristo. As Testemunhas de Jeová ensinam para você que Jesus é um Deus menor. Mentira. Os mormons falam que Jesus foi um profeta, igual os muçulmanos. O Espiritismo fala que Jesus reencarnou, é um espírito evoluído. Os católicos, filho da Maria. Mas quem Jesus é para você? Ele perguntou para Pedro, perguntou para os discípulos. Mateus capítulo 16. Chegou nos discípulos e falou: quem vocês dizem que eu sou? Pedro falou: uns falam que você é Isaías, outros Jeremias. Os católicos lá falam que você é o filho da Maria, do carpinteiro José. Os outros falam que você é um espírito evoluído. Aí o outro falou: não, eu estava ali na esquina, estava as Testemunhas de Jeová com a bichinha. Falou que ele era um Jesus menor. O que estão falando de mim? Jesus falou. Aí Jesus falou para os discípulos: e vocês? Pedro levantou e falou: tu és o Jesus, Filho do Deus vivo. Jesus é o Filho do Deus vivo, o único que pode salvar, único. E é Ele que você tem que render glória e honra e louvor. Mas o espírito do anticristo rebaixa a divindade de Deus, rebaixa a divindade de Jesus. O espírito da mentira trata Jesus como um capacho. Só que não. Ele é um juiz. E ele vai julgar conforme as suas obras. O espírito do anticristo, do qual já ouviste, já está no mundo. Eis que agora já está no mundo.
O espírito do anticristo já está no mundo. Só falta manifestar. As pessoas já estão com a mente cauterizada. 1 Timóteo 4, versículo 1. Sabe, porém, que o Espírito da verdade, nos últimos dias, as pessoas apostatarão da fé, desviarão da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Você pode falar assim: respeita a minha religião. Respeita. Não! Deus não vai respeitar a religião. Deus vai respeitar aqueles que obedecem o Evangelho da salvação. O espírito do anticristo já está no mundo. Engraçado que ele está dentro das igrejas evangélicas. O espírito da mentira já está dentro dos templos. E mais só que João fala: filhinhos, vocês são de Deus, já têm vencido, porque maior que está no mundo, maior que está em vós, do que está no mundo. Filhinhos, quem são filhos de Deus? Você pode falar assim: todos são filhos de Deus. Não. Filho de Deus são aqueles que obedecem o que está escrito, porque Jesus é o verbo, Ele é a palavra. Se você não tem Jesus, se você tem Maria, se você tem Allan Kardec, se você tem Buda, se você tem homens como seu pai, você não é filho de Deus. Mas João falou agora para o povo dele, para a igreja verdadeira: vocês são filhinhos, sóis de Deus. Vocês têm um pai, Deus. Vocês venceram pelo sangue de Jesus, porque maior que está com vocês do que está no mundo. O que está com a verdadeira igreja? O Espírito da verdade. O que está com o mundo? O diabo. O diabo é o pai deste mundo, é o Deus desse século. Por isso do mundo falam. Do mundo falam. Por isso o mundo ouve. Falam do mundo. O mundo ouve falsas pregações. O mundo ouve mentira. O mundo ouve prosperidade. O mundo ouve falsas religiões. O mundo ouve paz e segurança. Mas é uma mentira, porque prega do mundo. Prega do mundo. Se você for na igreja e o pastor ficar falando para você de vitória financeira, falando para você que você vai ser vitorioso, que você tem que se comprar casa na praia, que você tem que ser rico, isso aí é o mundo. É o mundo. E Jesus, em nenhum momento, ensinou isso. Jesus, em nenhum momento, ensinou vitória financeira, prosperidade. Em nenhum momento. Por isso que João falou: o mundo gosta de ouvir falso evangelho. O mundo gosta de ouvir que Maria intercede. O mundo gosta de ouvir falsas promessas. Por isso que gosta. O evangelho moderno de hoje, o evangelho das igrejas negras, pintada de negra, o evangelho boate, o evangelho gospel, o mundo ouve. O mundo ouve que você tem que ser vitorioso. O mundo ouve que você tem que ser mais que vencedor aqui nessa terra. Não! Primeira pregação de João Batista era: arrependei-vos. A primeira pregação de João Batista era para você se converter, porque ele falou: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não dá fruto, Deus corta e lança no fogo. O mundo ouve. Você pode ver os grandes pregadores. Quem escuta? Qual é o público deles? Neymar, Jojo Todinho. Você pode ver. Quem que escuta o falso evangelho? Anitta, Lula, Bolsonaro, tudo isso. Porque o mundo ouve. João falou assim: o mundo ouve porque gosta
de palavras que apagam. Por isso que agora tem igreja gay. Por isso que agora tem igreja para homem com homem, mulher com mulher. A bola de neve. Vai trabalhar? Não. Então... O mundo ouve. O mundo ouve a palavra do mundo. Mas quando você prega arrependimento, quando você prega para o povo abandonar o adultério, a fornicação, a bebedeira, não querem. Somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisso reconheceremos o espírito da verdade e o espírito do erro. Existem dois espíritos atuando no mundo. O espírito da verdade é o Espírito Santo, que incomoda os seus pensamentos para você se consertar. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando para você de algum pecado que você comete para você se consertar. Só que há outro espírito, o espírito do erro. Esses são demônios. São demônios falando no teu ouvido. Não dá ouvido para ele não. Não, ele está falando asneira. Ele está louco. É o espírito do erro que está atuando nesse mundo, nessa humanidade. Sabia? Eu estava numa cidade, Rinópolis, pregando, e o Senhor falou que o pai, quando viu o filho pequenininho, falou assim: esse menino vai virar gay. E o menino demorou um tempo, virou gay. Aí eu falei: lógico, o pai está com o espírito do erro, profetizou na vida do filho. Aí quer o quê? Porque o mundo jaz no maligno, o diabo espera uma legalidade nossa. Você tem que dar espaço para o espírito da verdade. Quando o diabo apareceu para Jesus e ofereceu o reino desse mundo para ele: ó, te dou dinheiro, te dou fama, te dou poder, te dou isso, só me adore. Jesus falou assim: apartai-vos de mim, Satanás. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e somente a Ele servirá. Mas o povo hoje está preocupado em agradar o mundo. O mundanismo. Você vê hoje as igrejas mundanas, pastores mundanos, crentes mundanas, tudo afundado no pecado. As pessoas separam e casam de novo e fica tudo normal dentro das igrejas. As pessoas traem a mulher e o marido, fica tudo normal, porque é o espírito do erro. Por isso que eu falo, o resultado do falso evangelho, já viu igreja gay, resultado do falso evangelho, estão aprovando pedofilia, o resultado do falso evangelho, estão aprovando a bebedeira, a marcha para maconha. E agora eu já estou sabendo que vai ter a maior festa satanista do mundo, em São Francisco. Sabe por quê? Culpa do falso evangelho. Porque se pregasse a verdade, as pessoas voltavam para Deus. Voltavam. E João falou: ó, vocês que são de Deus, vocês que têm esse espírito da verdade, não deem crédito, não acredite, não passe a mão na cabeça do pecado. Porque se você passar, você vai estar apoiando o diabo. Você vai estar apoiando o diabo. Hoje o filho vira gay e a mãe aplaude. Que lindo, maravilhoso. Hoje o filho vira maconheiro. Nossa, que lindo. E agrada a Deus? Não. Não quer. Aí quer ser abençoado. Aí quer que a loja prospere. Coloca a música mundana na porta da loja, de adultério, prostituição, fornicação. Aí na hora do desespero, lembra de Deus. 2 anos e meio pregando aqui. Deus vai mandar juízo. Deus vai mandar, não acreditavam. Era lotado isso aqui. Ah, mas você pode falar, é como é final de mês. Não. Roda a região inteira. Você vê pessoas desesperadas atrás de emprego.
mas preferiam comer, beber, casar, dar-se em casamento, prostituir. Não, o importante é farra. Amanhã nós vê. E vida com Deus? Nada. Nada. Engraçado que as igrejas são responsáveis. São responsáveis. Sabe por quê? Porque em vez de estar pregando o evangelho, estava atrás de Bolsonaro. E o Bolsonaro consagrou o Brasil à Aparecida. Aí fala que é de Deus. Fala que é de Deus. Povo é macumbeiro, por isso que deu Lula. Agora vamos bater tambor. Sabe por quê? Porque trocaram o Deus verdadeiro pela mentira. É o espírito do erro, a operação do erro. João falou, mas quem é de Deus permanece na palavra, permanece no evangelho. Quem é de Deus permanece na palavra de Deus. Mas não podemos dar ouvidos ao mundo. Tiago 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimigo de Deus? Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Inimigo de Deus. As religiões são inimigas de Deus. A política, inimiga de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Ora, Paulo falando: ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se dia de Cristo estivesse perto. De maneira nenhuma alguém vos engane, porque antes não será assim, sem que venha apostasia, se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assenta como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não lembrai-vos dessas coisas? Como dizia quando ainda estava convosco, e agora sabeis que o detém para que seu próprio tempo seja manifestado. Porque o ministério da injustiça já opera, somente agora o que retém, até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais, prodígio de mentira, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Por isso Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos que não creiam na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. João falando. Agora Paulo: nos últimos dias, não se deixe enganar por revestir testemunho de Jeová. Não se deixe enganar por livro de Allan Kardec. Não se deixe enganar por revistinha da Universal, falando um monte de asneira. A palavra que você precisa é da Bíblia. Da Bíblia. É a Bíblia, a fonte de vida eterna. Vai se converter. A Bíblia fala que antes da vinda de Cristo virá apostasia. Vira apostasia. As pessoas se revoltam falando que está falando mal. Não está falando mal. Está provando o espírito do erro que está atuando. É o espírito do erro, o espírito do anticristo. Quem não acredita fica bravo. É apostasia. São apóstatas.
apóstata passeando, se alegrando com a destruição. E a Bíblia fala que, Paulo falou, não deixa se enganar, vai vir muitos, vai vir muitos enganadores. João fala na segunda carta, muitos enganadores está saindo aí. E João e Paulo falando agora, vai manifestar. Olha, que Deus permitir que o anticristo manifeste, vai fazer sinais, prodígios de mentira, para que não acolha o amor da verdade. Olha só o que o diabo faz. O diabo faz todo prodígio e sinais de mentira. Quantas pessoas não foram enganadas pelo João de Deus? Iam lá, artistas, eram estrupados pelo João de Deus. E todo mundo falava que era João de Deus, era João do diabo. E as pessoas acreditavam, sabe por quê? Porque não lê Bíblia. Não lê Bíblia. Vai fazer sinais, prodígio de mentira. Aí os pobres ficam em volta bravo, porque não quer que fala mal da religião, não quer que fala mal das coisas do diabo. Não, o diabo não respeita a sua alma, não. O diabo não respeita a nossa alma. O papel do diabo é matar, roubar e destruir. E até para se converter na cachaça. Aí o Senhor vai aniquilar. Essa é a vida de Satanás, com todo engano de injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Próprio Deus enviará o espírito do erro. O espírito do erro, para que creiam na mentira. Estão crendo? Deus enviou o espírito do erro, os espíritos enganadores, para que creiam na mentira. Quanto tempo faz que você não ora? Quanto tempo faz que você não lê Bíblia? Quanto tempo faz que você não busca Deus e se santifica? É o diabo, tá vendo? Evangelho desviado. Evangelho desviado. Gente assim de pastor, presbítero, evangelista, tá tudo lá. Tudo lá. Sabia? Eu já tive um sonho, fui arrebatado, à madrugada. E continuando, para que não acolha o amor da verdade, para serem salvos. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem não crê, já está condenado. Quem não obedecer, já está condenado. Só que Deus enviou o espírito do erro, para que sejam julgados todos que não creem na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Se você ama Deus, você obedece à palavra dele. Se você ama Deus, você obedece o Evangelho. Filhinhos, já é a última hora. Como ouviste, muitos anticristos têm saído pelo mundo afora. 1 João 2,18. Como ouviste, já é a última hora. Pode ser sua última hora. Pode ser seu último minuto. Para onde irá a tua alma? Jesus está voltando. O tempo está acabando. E pode acabar para você hoje.
Para onde vai tua alma, céu ou inferno? Que você está esperando para tomar uma decisão de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e viver para Ele? Se afastar do espírito do erro, se afastar do espírito do anticristo e crer neste Evangelho, que é o poder de salvação. Engraçado que no inferno tem mais evangélico, porque eles são rebeldes. Fala de Deus, fala de Jesus, mas não vivem nada. Vivem nada. Esse é o espírito do erro que está pregando nas igrejas. Esse é o espírito da mentira que está atuando nas igrejas. E o tempo está acabando. Jesus falou que ninguém vos engane. Viria muitos em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Me enganarão a muitos. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1 em diante. Assim como no passado houve falsos profetas, no meio de vocês vai ter doutores, falsos mestres, que introduzirão heresias de perdição encobertamente, ao ponto de negar o soberano que o resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Muitos seguirão as suas fábulas, muitos seguirão, e por avareza farão comércio de vós, e a destruição desses homens não tarda. Não tarda. Quero ver que o Edir Macedo vai falar no dia do juízo. Quero ver que o Papa Francisco vai falar naquele grande dia. Porque Deus, 2 Timóteo capítulo 4, há de julgar os vivos e os mortos pela manifestação da sua vinda. Mas chegará um tempo que as pessoas terão comichão nos ouvidos, desviarão os ouvidos da verdade, darão ouvidos a fábulas. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz à igreja. Glória a Deus. Ô, irmão, fala uma coisa pro irmão. Então entrado do Senhor agora. Então entrado do Senhor agora. Jesus veio para você. Ele virá como juiz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor. O evangélico desviado fica xingando ali. É pra acabar. O evangélico é o pior, não. Os evangélicos é os piores. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Amém. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é o meu Deus. Direi ao Senhor, Ele é meu Deus. Você tá aqui orando. Glória a Deus, irmão.